Então, para a gente entender a doença de Parkinson e a doença de esquizofrenia, é interessante a gente saber, lembrar as vias cerebrais que a gente tem, tá? Mas só para a gente recapitular, nós temos na presença da esquizofrenia os sintomas de psicose, certo? Que inclui alucinação, visibilidade, ou seja, alucinações visuais, alucinações táteis, auditivas, enfim. E é interessante a gente saber que na esquizofrenia nós temos dois tipos de sintomas positivos e sintomas negativos. Os negativos, na qual é caracterizado pela diminuição da dopamina, tá? A redução da dopamina, ela vai fazer com que o paciente apresenta perda do prazer, perda de atividade de recompensa, ou seja, perda de iniciativa, prejuízo de atenção, então são sintomas negativos. Enquanto os sintomas positivos, que é o aumento da dopamina, ele vai ser caracterizado por alucinação auditiva, visual, tátil, certo? Ideias falsas, agressividade, comportamento desorganizado. Tá? Isso da esquizofrenia. O Parkinson ocorre uma diminuição na secreção de dopamina pela substância negra, tá? E é uma doença caracterizada por uma degeneração dos neurônios da substância negra, tá? E aí aqui nós temos as vias direta e indireta de estimulação. Essa é a via nigrostriatal. Por que isso daqui? Nós temos aqui na representação o que a gente chama de via direta. A via direta ela é a favor do movimento. Como isso? A substância negra emite, ou seja, libera dopamina. Essa dopamina ela vai estimular o núcleo estriado, tá? O corpo estriado, né? O estriado ele vai liberar GABA. O GABA é inibitório, então ele vai inibir o globo pálido. Inibindo o globo pálido ele não consegue produzir GABA, porque ele foi inibido. Com isso, esse GABA não vai inibir, ou seja, não vai fazer com que o tálamo fique parado. Esse tálamo ele vai estimular o córtex e vai realizar o movimento, certo? Então, ou seja, o pálido está desinibido. Então, o globo pálido não conseguiu inibir o tálamo, e o tálamo ele simplesmente vai estimular o córtex e vai realizar o movimento. Isso é via direta. Então, substância negra, corpo estriado, globo pálido, tálamo, e o tálamo vai estimular o córtex, tá? Na via indireta, o que vai acontecer? A substância negra vai liberar dopamina, certo? Essa dopamina vai ligar em receptores D2. O corpo estriado ele vai ser estimulado a produzir GABA. O GABA vai inibir o globo pálido. Inibindo o globo pálido ele não consegue produzir GABA para inibir o núcleo subtalâmico. Ou seja, o núcleo subtalâmico está desinibido. Ele desinibido, ele vai liberar glutamato. O glutamato é estimulatório do sistema nervoso, tá? Como o glutamato ele é estimulatório, ele vai estimular o globo pálido medial para que esse globo pálido produza GABA. E a gente sabe que o GABA ele é inibitório. E o que o GABA vai fazer sobre o tálamo? Vai inibir. Inibindo o tálamo não consegue estimular o córtex, tá? E isso faz com que não ocorra a realização do movimento. Então, isso é via indireta. Substância negra, corpo estriado, globo pálido lateral, núcleo subtalâmico, globo pálido medial e tálamo e, por fim, o córtex, tá? Outra coisa interessante sobre a questão da esquizofrenia e do Parkinson, sendo a esquizofrenia, são o uso de antipsicóticos, tá? Que são fármacos que vai fazer com que ocorra a diminuição ou até mesmo a abolição dos sintomas psicóticos. E, consequentemente, ocorrerá uma melhora na organização, ou seja, vai aliviar a desorganização de pensamentos, que é característico de um paciente esquizofrênico. E aí nós temos os fármacos que são chamados de fármacos típicos e os fármacos atípicos, tá? Então, os fármacos típicos são os mais antigos, são de primeira geração, tá? Eles são exclusivos de receptores de D2, ou seja, a ação deles é ligar-se a receptor de dopamina que está lá no corpo estriado ou em outras regiões do corpo, tá? E o que ele vai fazer? Ligou a esse receptor D2, bloqueou, ou seja, eu não vou ter
mais essas sensações psicóticas aí. Porém, entretanto, todavia, o que acontece? Como eles se ligam a D2, eles estão diminuindo a dopamina, certo? Como eles diminuem a dopamina, ou seja, a dopamina não estará se ligando ao seu receptor, o que vai acontecer? Esse antagonismo aí de receptor D2 faz com que ocorra os sintomas extrapiramidais. O que seriam esses sintomas extrapiramidais? A gente sabe que a via indireta, tá, está presente os receptores D2. Então, o antipsicótico atípico de primeira geração vai se ligar nesse receptor D2. Enquanto a via direta, tá, a gente sabe que a via direta ela é uma via que a gente viu agora há pouco, é uma via que promove a contração muscular. Então, o que vai acontecer? Inibindo o D1, o D2, o D1 vai estar livre e aí ele pode estimular o nosso corpo, tá? Isso nos antipsicóticos de primeira geração. E aí, quais são os efeitos dos antipsicóticos de primeira geração? Que se liga em receptor D2. Promove sedação, certo? Ele pode promover sonolência, certo? Remoção de algumas coisas, como no caso do delírio, só que, ao mesmo tempo, esse antipsicótico, ele vai também causar sintomas extrapiramidais, tá? Então, nós temos aí os bloqueadores ou antagonistas do receptor D2, que são os fármacos típicos, tá? São os primeiros, primeira geração. E aí nós temos como exemplo o haloperidol, o clorpromazina, são fármacos mais utilizados aí, os mais antigos, tá? O primeiro fármaco a ser descoberto foi o clorpromazina, tá? Ele é um bloqueador, né, do receptor D2, tá bom? Ele tem um efeito mais sedativo, né? E aí ele acaba que tendo bastante efeito colateral, tá bom? Claro que esses antipsicóticos, apesar de ligar a D2, ele também pode ligar a outros receptores, como muscarínicos e histamínicos, tá? Não é uma ligação muito forte, mas ele acaba que se ligando, e aí é onde promove os efeitos colaterais, que são os efeitos atípicos. Por exemplo, M1, que é o muscarínico 1, pode causar constipação, retenção urinária. O receptor de histamina pode aumentar o apetite, causar sonolência também, tá? Então, nós temos essas alterações, que são antipsicóticos tipo 1, que é típicos, né, de primeira geração, que são os mais comuns, são clorpromazina e o haloperidol. E os antipsicóticos atípicos de segunda geração, ele é muito usado em sintomas positivos e ele causa menos efeitos extrapiramidais, tá? Por quê? Porque além de ligar em receptores D2, só que ele liga a outros receptores, tá? E aí essa ligação a outros receptores faz com que diminua os efeitos extrapiramidais, tá? Aqui nós temos um esqueminha de um fármaco atípico, ou seja, um fármaco de segunda geração. Como acontece essa ação aí? Aqui é só para a gente demonstrar o fisiológico, tá? Como ocorre o fisiológico? O córtex vai estimular os núcleos piramidais através da serotonina, tá? A serotonina vai liberar glutamato, que é estimulatório. Esse glutamato vai estimular o núcleo da RAF a liberar GABA. O GABA, que é inibitório, ele vai inibir a substância negra, tá? Ele inibindo a substância negra, ela não vai liberar muito dopamina, tá? Ela não liberando muita dopamina, ela não vai estimular o núcleo estriado, certo? E aí entra nas vias direta e indireta. Por que eu estou falando isso daqui? Porque um dos grandes efeitos do antipsicótico de segunda geração é ele se ligar a receptores serotoninérgicos, tá? Por quê? A hora que ele liga esses receptores serotoninérgicos, ele faz com que esse ciclo se acabe. Então, vamos lá. Só para a gente recapitular. Quando o córtex ele estimula os núcleos piramidais
pela serotonina a liberar glutamato, que vai estimular a RAF, que vai produzir GABA, esse GABA vai inibir substância negra vai diminuir a quantidade de dopamina. Então, ou seja, a dopamina não vai ser liberada, ela vai estar bloqueada. Aí o que a gente faz? Se um fármaco, no caso, bloqueia os 5-HT2 aqui na dopamina, o que vai acontecer? O córtex ele não vai estimular os neurônios extrapiramidais, os neurônios piramidais, que o glutamato que era liberado por eles não vai estimular o núcleo da RAF. O núcleo da RAF não estimulado, ele não vai produzir GABA. Esse GABA não vai inibir a substância negra. Quando a substância negra não é inibida, ou seja, ela fica desinibida, ela pode produzir GABA, a dopamina, a quantidade que ela achar necessário. E aí isso faz com que ative a via direta, tá? A via direta que a gente viu agora há pouco, e os efeitos extrapiramidais, eles são abolidos nesses fármacos atípicos, que são os fármacos de segunda geração, tá? E dentre esses fármacos, o mais usado é a clozapina, e aí nós temos também a olanzapina, risperidona, quetiapina, tá? Claro que eles se ligam não só a receptor de serotonina, mas também liga a receptor D2. Mas é interessante falar porque esses fármacos atípicos, ou seja, fármacos de segunda geração, eles produzem menos efeitos extrapiramidais. Por quê? Porque eles fazem com que a serotonina seja bloqueada e bloqueando a serotonina, ela não consegue, tá? Ela não vai conseguir estimular o núcleo da RAF a produzir GABA, que vai inibir a substância negra e assim a gente vai ter um déficit de dopamina, tá? Então, nós vamos ter essa alteração. Mas aí, Thiago, mas como que vai acontecer se você diminuir, você vai deixar a substância negra produzir dopamina em grande quantidade? Aí, como o fármaco atípico, ou seja, o fármaco de segunda geração, ele também se liga a receptor D2, ou seja, dopamina 2, ele vai fazer com que ocorra esse equilíbrio aí. Então, ele bloqueia tanto a serotonina quanto o receptor D2, fazendo com que, mesmo que você deixe a substância negra produzir muita dopamina, mas eu tenho um outro bloqueador lá, não tão forte quanto os de primeira geração, mas ele vai se ligar ao receptor D2, fazendo com que também não tenhamos outros efeitos, tá? E aí, quando a gente fala no Parkinson, o Parkinson, ele é uma patologia degenerativa que faz com que diminua a quantidade de dopamina no cérebro, o que vai acontecer? Nós vamos ter que fazer essa reposição de dopamina, né? Só que a gente sabe que a dopamina, ela não atravessa a barreira hematocefálica e com isso, só do fato de ingerir a dopamina, não é possível fazer a sua reposição. Então, com isso, existem alguns fármacos que são classificados como agonistas, né, da dopamina, e esses fármacos, o que eles fazem? Eles substituem, né, eles são precursores da dopamina, ou seja, ele é o levodopa, que ele é um precursor da dopamina, depois que ele se liga, depois que ele consegue atravessar a barreira hematocefálica, ele vai se associar ao seu inibidor e aí ele vai ter toda a sua ação como dopamina. Então, ele vai ser um precursor da dopamina lá no sistema nervoso central, certo? Isso é um dos fármacos, que é, no caso, o mais comum, mais falado, que é o levodopa, tá? Só que, ao mesmo tempo, junto com o levodopa, é associado o outro fármaco, que é a carbidopa. O que a carbidopa é? Ele é um inibidor da dopa descarboxilase, que é uma enzima que converte o levodopa em dopamina, tá? Ou seja, só que o carbidopa, detalhe, que o carbidopa ele não atravessa a barreira hematocefálica, ele só fica na periferia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que não ocorra a conversão, né, do L-dopa em dopamina na periferia, só que lá no sistema nervoso central, que no caso o fármaco, o carbidopa, não consegue atravessar a barreira hematocefálica, lá a enzima dopa descarboxilase consegue ter a sua atuação adequadamente. Então, ou seja, o levodopa ele vai imitar a dopamina lá no nosso cérebro, ao mesmo tempo o carbidopa vai fazer com que o nosso corpo ele não degrade dopamina na periferia e deixe para degradar dopamina lá no sistema nervoso central.
tá? E aí, nós temos, esses são os precursores da dopamina. E nós temos os agonistas dos receptores de dopamina, tá? Eles fazem uma ligação direta ali, né, com o receptor da dopamina, ou seja, ele imita a dopamina, e aí ele consegue promover esse efeito aí, ou seja, ele vai se fingir de dopamina, tá? E aí, diretamente no receptor, fazendo com que a dopamina ela ocupa menos esse receptor, ou seja, vou permanecer um pouco mais de dopamina ali na fenda sináptica, tá? Um dos fármacos mais comuns que são agonistas da dopamina, né? Que é o bromocriptina, né? E que é um do mais antigo, né? E o pramipexol, que é um dos mais usados aí, que eles são agonistas de D2, tá? Nós temos outro que é o inibidor da MAO-B, tá? Que vai atuar diretamente no sistema nervoso central. O inibidor da MAO-B, a MAO-B a gente sabe que é uma enzima que degrada a dopamina, né? Assim como outros neurotransmissores, tá? Mas os fármacos eles vão inibir a degradação da dopamina, tá? Ou seja, ele vai fazer com que a dopamina ainda consiga permanecer em grandes quantidades lá no sistema nervoso central. Um dos mais usados aí é a seleginina, tá? Seligilina, que é o inibidor da MAO-B, tá? Ela é o que mais se utiliza, muitos neurologistas indicam ela associada com levodopa, né? Então, a seleginina com levodopa em associação, tá bom? Enfim, então são esses aí que são os inibidores, o principal inibidor da MAO-B, tá? E aí nós temos o inibidor da CONT, que é também uma outra enzima que metaboliza a dopamina, tá? Inibindo a CONT, eu vou fazer com que permaneça a quantidade de dopamina aí disponível, tá? Também associada ao uso do levodopa, tá? Não é um fármaco muito utilizado, tá? Não é tanto utilizado aí, não tem normalmente utilizado, mas a entocapona, que é o fármaco que a gente tem disponível aí, que ele tem ação na periferia, tá? E nós temos os liberadores da dopamina, ou seja, ele vai fazer com que a amantadina, que a princípio ela foi desenvolvida como antiviral, tá? E ela é usada também no tratamento de Parkinson, porém ele é menos eficaz do que o levodopa e bromocriptina, tá? E por último, nós temos os antagonistas de receptores muscarínicos, tá? A gente se pergunta, poxa, mas como que o receptor muscarínico vai auxiliar na doença de Parkinson, tá? Então, ou seja, o fármaco ele vai agir diretamente nos receptores muscarínicos do sistema nervoso central, tá? E para a gente poder entender um pouquinho mais sobre isso, a gente vai ver aqui esse esqueminha que quando eu tenho diminuição da dopamina, ou seja, a dopamina ela não vai conseguir inibir o núcleo estriado. Então, o que vai acontecer com o núcleo estriado? Ele está simplesmente liberando GABA e acetilcolina, porque o nosso núcleo estriado ele também libera acetilcolina. Isso aumentando o GABA e aumentando a acetilcolina, eles vão inibir o tálamo, inibindo o tálamo, vou ter menos estímulo no córtex, que a gente tem os sintomas do Parkinson, tá? E aí, a gente vai entender o seguinte, que como o núcleo estriado está desinibido, no Parkinson nós vamos ter um excesso tanto de acetilcolina quanto um excesso de GABA, tá? E isso vai causar os efeitos extrapiramidais como tremores, tá? Então, como seria a ação dos fármacos inibidores muscarínicos, tá?
Esses fármacos inibidores muscarínicos, eles vão fazer o seguinte, eles vão inibir, tá, diretamente o M1, tá, que está representado ali, que é o receptor M1. Então, essa acetilcolina que foi produzida ali pelo estriado, ela não vai ter condições de se ligar ao receptor, certo? Então, ou seja, ele vai ser um antagonista do receptor muscarínico, então essa acetilcolina não vai ter com quem se ligar. E ela vai ficar literalmente perdida ali, e com isso ela não vai produzir, vai ter força suficiente para produzir os seus efeitos extrapiramidais. Um dos exemplos são a atropina, né? A benzotropina, que são os fármacos muito utilizados. Só que aí a gente sabe que muscarínico, a gente lembra de M1, podemos lembrar de ação parasimpática. Então, quando você bloqueia o M1, você vai ter efeitos adversos. E aí, como eles são receptores do sistema nervoso autônomo parasimpático, quando você bloqueia o parasimpático, você vai deixar de atuar, né, como parasimpático e ficando livre para o sistema nervoso autônomo simpático. Então, nesse caso, você bloqueando os receptores muscarínicos, você vai ter livremente sintomas simpaticolíticos, tá? São simpáticos como boca seca, constipação, visão turva, tá? Retenção urinária, sonolência, são os efeitos mais comuns presentes aí, tanto no Parkinson quanto esquizofrenia.